Olá, meu nome é Danilo Vieira, da matrícula 134494. Estarei apresentando a solução para o problema que envolve o circuito PLA. Bom, nesse problema em questão, o que está sendo necessário? Vai ser necessário obter a equação minimizada para esse display de 7 segmentos. Eu estou tendo como base o segmento G, ou seja, eu vou ter que encontrar a equação mínima para representar o circuito que acenda o segmento G. E o método utilizado para fazer essa simplificação é o de Quine-McCluskey. Nesse cenário, a gente tem 5 bits de entrada e 1 bit de saída. Ou seja, vão ter 32 combinações, de 0 a 31. Qual foi os passos que eu fiz? Bom, a primeira coisa foi analisar o comportamento do segmento G, de acordo com essas combinações. Eu verifiquei o display de 7 segmentos e analisei como que eles se comportavam. Sendo assim, eu verifiquei suas representações. Ou seja, eu verifiquei, quando ele está representando um 0, o segmento G ele é aceso? Não. Então, segmento G, 0. Quando é 1, o segmento G está sendo aceso? Não também, então é 0. Porém, quando ele for 2, 3, 4, 5, 6, ele acende. Esse segmento G ele é aceso. Então, sua saída aqui do segmento G eu representei como 1. Assim eu fiz para todas as combinações. Eu analisei o seu comportamento e coloquei nessa tabela verdade. Bom, mas o que vai interessar para a gente são apenas os pontos em que esse segmento G ele está sendo aceso. Sendo assim, eu fiz uma nova análise com essa tabela e gerei uma nova tabela onde vai estar representando todos os quais os segmentos G foram acesos. Ou seja, o 2, o 3, o 4, enfim, para todos eu gerei essa nova tabela. Nessa nova tabela, eu fiz uma subdivisão entre elas. Eu deixei aglomerado aqueles nos quais é aceso o número 1, aqueles que possuem apenas um número 1 em sua representação, ou seja, o 2 ele possui apenas um número 1. Então, número de 1, de M2, ele está aqui no 1 porque só tem 1. Porém, o M3 ele já acende 2 número 1, então ele fica nessa outra parte da tabela. Assim eu mapeei todos os termos. Com os termos mapeados, a gente passa para a próxima etapa. Nessa nova próxima etapa, o que eu tenho que estar fazendo é estar mesclando os termos. Eu vou ter que estar analisando as combinações dos números adjacentes, que são aqueles números dos quais eles apenas possuem a variação de apenas um bit. Ou seja, eu vou ter que estar analisando termo a termo, 1 com 2, 2 com 3, 3 com 4 e 4 com 5, aqueles que possuem a variação de 1 bit. Sendo assim, eu tento combinar M2 com M3, eu verifico que há uma mudança apenas de 1 bit entre eles, então eu faço essa nova combinação, M2 e M3, e esse bit que ele possui essa alternância, essa variância, eu deixei representado por um underline. Aí depois eu prossigo para a próxima combinação, M2 e M5, não é possível, pois ele altera mais de 1 bit. M2 e M6, porém já é possível, porque ele só altera 1 bit, no caso esse 1. Então eu deixo essa combinação M2 e M6 e assim eu fiz para os demais. E gerei essa nova tabela com os novos mintermos. Com essa tabela dos novos mintermos, eu passei para a próxima etapa, que é utilizando essa nova tabela que a gente gerou. Eu faço novamente uma nova combinação de 1 com 2, 2 com 3 e 3 com 4 agora. E verifico aonde há oscilação apenas de 1 bit. E gero a nova tabela dos mintermos. E essa nova tabela de mintermo eu passo também ela para a próxima etapa. Só que nessa etapa aqui, por sua vez, quando eu fui novamente realizar essa questão da busca exaustiva, porém houveram termos nos quais eles não haviam combinação. Eu não consegui combinar com nenhum outro termo, que foi no caso desses 3 termos. Sendo assim, eu sinalizei os 3 e armazenei porque eles vão ser úteis no final. Os demais mintermos eu consegui realizar normalmente a combinação e deixei eles representados nessa tabela que eu canto suas devidas combinações e seus resultados. Sendo assim, a gente vai utilizar esses novos mintermos representados em azul nessa tabela na próxima etapa. E analisando esses novos mintermos que estavam destacados na tabela em azul, foi possível verificar que esses mintermos eles tinham valores redundantes, ou seja, eles tinham os mesmos valores. Sendo assim, o que eu realizei foi simplesmente representar esses mintermos em uma combinação só. Assim eu realizei para um conjunto deles, porque eram todos redundantes, e acabei obtendo esses 5 mintermos resultantes. Entre eles eu não consegui combinar nenhum, então eu vou pegar esses 5 mintermos que sobraram, junto com aqueles 3 que ficaram aqui no passo anterior, e vou estar utilizando ele para montar uma tabela de implicantes primos. Bom, sendo assim, utilizando aqueles 8 termos que a gente havia guardado anteriormente, a gente fez a criação desta tabela.
a tabela dos implicantes primos. E bom, como que funciona essa tabela? As linhas dessa tabela, ela representa os implicantes e as colunas representam os mintermos. Tá, e qual que é o nosso objetivo para poder minimizar a nossa expressão como um todo? A gente precisa analisar tipo, o comportamento desses implicantes da seguinte forma. A gente, a primeiro momento, tem que selecionar os implicantes essenciais, verificar quem são eles. O que são os implicantes essenciais, afinal das contas? Bom, os implicantes essenciais, eles são aqueles termos os quais eles cobrem exclusivamente um mintermo, tipo, apenas eles cobrem esse mintermo. Como assim? Se a gente for analisar, esse daqui que eu já deixei pintado em amarelo, nessa primeira etapa, podemos verificar que ele é o único que atinge esse mintermo 3. Logo, ele é essencial para nosso resultado, assim como ele é o único que cobre esse mintermo 19. E o que eu fiz? Eu pintei ele por inteiro de amarelo e pintei essa coluna para a gente poder visualizar melhor. Sendo assim, eu prossegui para o próximo. Aqui no próximo, o qual está pintado de verde, mais abaixo, na segunda tabela, ele é um outro implicante essencial. Por que ele é outro implicante essencial? Porque ele é o único que consegue atingir esse mintermo representado pelo 8, sendo assim como o 24. Logo, ele é um implicante essencial. Deixa eu só tirar um pouco do zoom, que eu acho que fica melhor para ver. Bom, após já selecionado esses dois implicantes essenciais, eu verifiquei que não existia mais implicantes essenciais para serem utilizados. Sendo assim, qual foi o critério que foi abordado? O critério abordado foi nada mais, nada menos do que selecionar um implicante no qual eu conseguiria preencher essa tabela utilizando o menor número de implicantes. Melhor dizendo, selecionei um implicante no qual eu vou atingir a maior quantidade de mintermos utilizando o menor número de implicantes. Acho que deu para entender. Enfim, eu verifiquei que seria mais eficiente se utilizasse a primeiro momento essa primeira coluna. Então eu pintei ela de azul por completo e prossegui para a próxima etapa. Na próxima etapa eu parti para o roxo, eu pintei todos os mintermos os quais ele preenche e fui preenchendo sua coluna. Aí novamente na próxima etapa eu pintei esse daqui debaixo do verde, pintei ele aqui de bege, pintei sua linha inteira, assim como sua coluna. E após eu ter pintado ele, eu verifiquei que foram atingidos todos os mintermos. Todos os mintermos já foram preenchidos, já foram atingidos. Dessa forma, foi visto que não foi utilizado esses três implicantes primos. Esse aqui na segunda linha, esse aqui na terceira linha e este nessa última linha. Logo, esses três implicantes primos, eles podem ser desconsiderados. Eu posso simplesmente deletá-los, pois os mesmos não serão úteis. Sendo assim, os termos essenciais que cobrem todos os mintermos da equação são esses que foram pintados aqui nessa tabela acima. Logo, analisando o seu comportamento, a gente pode ter como expressão resultante um B negado C D negado, assim como C negado D, prosseguindo para D E negado, passando para B C negado e por fim B E. Com essas informações dessa expressão resultante, foi possível gerar o circuito no Logicsim. Deixa eu estar abrindo ele. Certo, aqui está o projeto no Logicsim, que ele está representando o projeto do PLA do segmento G. E vamos lá, aqui em cima está a nossa expressão resultante, que havia sido demonstrado anteriormente, só coloquei aqui em cima para facilitar. E aqui embaixo eu mapeei seu comportamento, ou seja, temos o B negado, C e D negado, partindo para o próximo, que é o C negado D, depois é o D e E negado, partindo para B e C negado, e o último é o B e E. Aqui no nosso main eu estarei demonstrando o funcionamento a partir de alguns testes. Bom, a gente consegue verificar esses valores que tem que estar de acordo com a nossa tabela verdade que a gente tinha feito anteriormente, que mapeamos o comportamento do segmento G. Então, quando ele for 0, a gente verifica na tabela que é para o segmento G se manter apagado. Então, 0 apagado, quando ele for 1 é apagado também, quando ele for 2 ele acende, assim como se ele for 3 ele acende e se mantém aceso, quando ele for 4 ele tem que se manter aceso, 5 ele deve se manter aceso, quando ele for 6 ele também deve se manter aceso, porém quando ele for 7 ele deve apagar, sendo assim 7 ele apaga e quando for 8 ele volta a acender. E assim ele funciona para os demais testes, se comportando conforme a tabela que havia sido mapeada anteriormente.
Muito obrigado.